Olá, pessoal! Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre esse livro aqui, ó, Alice no País das Maravilhas, do autor britânico Lewis Carroll. Eu quero falar desse livro por quê? Porque este livro está presente na lista de leitura obrigatória do vestibular da Unicamp, tá? E eu confesso a vocês que eu fiquei uns bons dias, quando eu li, né, pela primeira vez essa obra figurando nessa lista, eu fiquei uns bons dias tentando pensar, por que cargas d'água a Unicamp resolveu trazer, né, uma obra de um autor inglês do século XIX, porque essa obra foi publicada na segunda metade do século XIX, né, para a sua lista, né, de leitura obrigatória, porque, para quem não sabe, a lista de leitura obrigatória de obras literárias, ela não é construída assim a esmo, né? Existem alguns objetivos por parte da universidade a partir do momento que ela faz algumas escolhas de determinadas obras literárias, né? Que ela quer que o candidato leia, tá? E o que se tem como padrão, o que se costuma ter como padrão, né? São obras literárias de literatura brasileira, ou seja, obras que dão conta de traçar um espaço, uma ambientação do território nacional, do nosso território, né? Mais recentemente, a gente tem figurado, né, nas listas de leitura obrigatória obras de literatura africana também. Inclusive, a Unicamp foi a primeira universidade a inserir uma obra de literatura africana dentro da sua lista. Mas, até aí, a gente consegue perceber algumas intenções. Por quê? Porque são obras de literatura africana de países lusófonos, ou seja, de territórios que também foram colonizados por portugueses, né? E a partir disso a gente percebe o quê? Guardadas as devidas proporções, uma certa semelhança com processos históricos, né? Com processos linguísticos e tudo mais, né? Então a gente consegue entender a importância de a gente também se debruçar no estudo, na leitura e na análise dessas obras, né, de literatura africana. Mas aí a gente vai e olha para uma obra de literatura inglesa, né, figurando na lista da Unicamp, e aí causa um estranhamento, né? Eu confesso que eu tive bastante esse estranhamento. Depois, né, já faz um certo tempo dessa divulgação, aí então eu tenho, dizer para vocês que eu tenho a resposta para isso, não tenho, mas aí a gente pensa em algumas possibilidades de por que a Unicamp quer que o candidato leia esta obra. A gente pode pensar em algumas coisas, né? E eu penso nessas coisas a partir de uma chave de leitura que é traduzida em uma palavra, porque se eu tivesse que resumir essa obra aqui do Lewis Carroll em uma palavra, eu diria para vocês a palavra subversão. E a partir dessa chave, a partir desse conceito, né, de subversão, a gente poderia pensar então na possibilidade de o motivo dessa obra estar presente nessa lista, né? Porque essa obra inteira, do início ao fim, ela é subversão, tá? Eu vou trazer aqui para vocês alguns elementos na obra que são exemplos de subversão, né, para a gente pensar um pouquinho. A gente já começa partindo do próprio projeto literário do Lewis Carroll. Dentro do projeto dele, da narrativa dele, a gente já tem uma primeira subversão. Por quê? Porque ele publicou esse livro na segunda metade do 19. O que a gente tem como corrente, como tendência literária nessa época? A gente tem aí um resquício de romantismo, né, que é uma escola literária muito em voga no século 19, e a gente tem aí uma espécie de um encorpamento do realismo. São essas duas escolas que a gente tem no século 19, né? O que o Lewis Carroll traz em Alice no País das Maravilhas é uma narrativa que não tem nada a ver nem com a estética romântica e nem com a estética realista, né? A gente tem aqui uma literatura nonsense, uma narrativa nonsense, tá? O que não faz sentido, né? O nonsense é isso, uma coisa mais debruçada assim para o universo dos sonhos, né? Uma coisa que é para não fazer sentido mesmo, né? Então, a primeira subversão que eu traria para vocês, né, seria essa, né? Com relação à corrente, com relação ao projeto literário do Lewis Carroll, tá? O segundo elemento de subversão, eu diria para vocês, né, que está contido aqui na epígrafe. A epígrafe, para quem não sabe, é um trechinho que o autor coloca no início da sua obra. Geralmente é um trecho de um terceiro,
de um outro autor, né, e costuma ser um autor conhecido, e dentro desse trecho, dentro desse fragmento, existe ali alguma ideia que consiga traduzir o tema, né, ou a temática principal da obra que você vai ler, né. Então a epígrafe, ela funciona dessa maneira. Na epígrafe de Alice, a gente tem o quê? Um poeminha escrito pelo próprio Lewis Carroll, né? A gente já tem uma subversão aí. Ele não traz uma epígrafe de um terceiro, o texto é dele, né? É um poeminha dele. E o que ele diz nesse poeminha? Eu vou ler só um trechinho aqui para vocês, tá? Ó. Todos na tarde dourada deslizamos de puro prazer, ambos os remos pouco treinados, movido por braços pequenos, enquanto as mãozinhas em vão tentam guiar-nos pelo rio. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo de mãozinhas que tentam guiar-nos pelo rio. Aqui a gente tem uma ideia, essas mãozinhas pequenas, esses bracinhos pequenos, são as mãozinhas de uma criança, né? Aqui a cena, né, e a gente sabe disso depois, estudando as referências da obra, né? A cena se dá aí nesse narrador que está nesse barquinho, com crianças que pedem para que ele conte uma história, né? Que tipo de subversão que a gente tem aqui? Além de a epígrafe não ser de um terceiro, a gente tem aqui o fato de que quem está com os remos, quem está com o poder dos remos aí para seguir o curso no rio, para guiar, né, dentro do curso do rio, são os bracinhos da criança, são as mãozinhas da criança. Então, quem é que está guiando, né, esta aventura? Quem é que está guiando este caminho a partir de então? Os bracinhos, né? Essa é uma que eu consideraria assim mais uma subversão, né, dentro desta obra aqui, tá? Outra subversão que eu consideraria aqui é com relação ao o tipo de texto, né? Porque essa é uma narrativa que você tem assim, animais e coisas falando o tempo todo, né? Geralmente a gente tem o quê quando a gente tem esse tipo de texto? A gente tem fábulas, né? São as fábulas que trazem animais e coisas falando. E nas fábulas, geralmente a gente tem o quê? Um objetivo moralizante. A gente tem sempre uma moralzinha da história, né? Em Alice no País das Maravilhas, a gente absolutamente não tem moral de história alguma, né? Como disse, é uma narrativa nonsense. E próprio de uma narrativa nonsense, você não tem nenhuma moral, né? Ele não vai amarrar nenhuma moral da história no final, né? Que é uma outra subversão que você tem aqui, considerando esse tipo de texto, né? Que você tem animais e coisas falando o tempo todo, tá? Aí eu gostaria de trazer mais um elemento aqui subversivo desta obra, né, que me traz muito essa ideia de subversão, que está ali no capítulo 5, é logo no comecinho do livro, que é um capítulo muito importante, muito interessante, inclusive, né, que é quando a Alice trava um diálogo com a lagarta, tá? O capítulo 5 é o Conselho da Lagarta. A Alice aqui vai conversar com a lagarta, e o que você tem aqui nesse diálogo interessantíssimo? Essa lagarta, é uma cena muito inusitada, né? Porque a lagarta tá fumando um narguilé, não sei, cada um fala de um jeito, né? Aí você pode até pensar, bom, essa não é uma obra infantil, né? Porque se tem lagarta fumando narguilé, você tem cogumelo, né? Aí cabe depois um parênteses, né? Acho que não dá tempo da gente falar sobre isso aqui, mas cabe um parêntese sobre conceitos de infância, né? Conceitos de infância, que é uma coisa assim que mudou ao longo do tempo e nem sempre a gente teve conceitos de infância, né? Hoje talvez essa obra não fosse considerada ideal dentro dos critérios de uma obra infantil, né? Mas isso é uma análise pra gente fazer em um outro momento, tá? Mas esse capítulo da Alice conversando com a lagarta é interessante. Por quê? Tem mais uma subversão aí. A lagarta quer entender quem é a Alice, pergunta para ela quem ela é, e a Alice vai dar uma resposta muito interessante. A Alice vai dizer para ela que ela era uma quando ela acordou, mas ela já não é mais quem ela acordou, ela não sabe quem ela é, porque desde que ela acordou até aquele momento, ela já passou por várias transformações, né? E a lagarta vai dizer para Alice que não entende isso que ela está dizendo, né? A lagarta vai dizer assim, ó... o que quer dizer com isso? Perguntou a lagarta, muito séria. Explica-se. E depois a lagarta vai dizer assim, ó, não entendo, respondeu a lagarta. Ou seja, não entendo o quê? Essa transformação aí, né, que você, Alice, está dizendo. Outra subversão aqui, por quê? Porque você tem uma criança
explicando para a lagarta aí seria o ser por excelência, né, mais simbólico, mais representativo desse poder da transformação, porque uma lagarta, que primeiro é lagarta, depois vira crisálida e depois vira borboleta, né, então ela é a própria força simbólica da transformação, né? E você tem nessa lagarta, que seria essa força simbólica da transformação constante, alguém que não está entendendo e que, portanto, precisa da explicação de Alice, que é uma criança explicando para o ser por excelência da transformação, de que ela está sofrendo transformações o tempo todo, né? Então isso é muito interessante, para mim é muito significativo, mas é esse elemento de subversão dentro da história, né? A história toda, ela é subversiva. Eu poderia ficar aqui falando de muitos outros elementos, né, de subversão na história, mas aí o livro, o vídeo ficaria muito longo, né? Então eu vou encerrar com esses elementos, né? E a partir disso a gente pode conjecturar, sim, algumas possibilidades, né? Então, por que ler esse livro, né? Por que ler essa história nonsense que traz o tempo todo elementos subversivos? Será que a gente não pode fazer um gancho com o pensamento do saudoso Antônio Cândido, né? Que disse que a literatura, a narrativa, a fabulação é por excelência o espaço do sonho, né? Esse espaço do sonho acordado, e que todo ser humano tem o direito, ou seja, então não é para fazer sentido mesmo, porque a gente às vezes escuta muito essa pergunta, mas para que serve a literatura? Né? A literatura serve para quê? Qual que é a função dela? Né? Não tem uma função pragmática. Será que precisa ter? Pode ser que tenha, né? Em alguns momentos a gente consegue observar algumas funções, mas será que ela tem que ter, né? A literatura, como disse Antônio Cândido, é por excelência esse espaço do sonho, que é algo inerente a cada ser humano. A gente sonha, né? Todo ser humano sonha. E vai dizer o Antônio Cândido que a literatura, portanto, é esse espaço do sonho acordado, né? Algo constitutivo, algo que é nosso, constitutivo, algo que precisamos, né? E que, segundo Antônio Cândido, esse direito do sonho acordado é um direito inalienável de cada ser humano, né? Então, pensar assim, ficar com essa reflexão de que essa é uma narrativa que traz pra gente, né? É uma narrativa nonsense, por quê? Porque não precisa fazer sentido, não. Ela te envolve num universo e te leva para um universo, né? Nonsense, que é um universo de sonho, né? Em que você simplesmente tem essa possibilidade evasiva, né, para um outro ambiente, para um outro universo, que é esse universo do sonho. A Virginia Woolf, ela escreveu um artigo também muito interessante sobre Alice no País das Maravilhas, que ela disse que a função desse livro é fazer todo adulto voltar a ser criança, né? E a gente pode pensar, será que isso não é importante? Será que a gente não está precisando disso? Né? Será que hoje na sociedade contemporânea não estamos precisando desse avivamento, né? Do retorno à infância, não no sentido de responsabilidades, né? Mas no sentido de garantir, né, que ainda estamos cultivando aquilo que é constitutivo em nós, que é o nosso espaço do sonho, e que a literatura tem esse poder, portanto, né? Então eu gostaria de deixar vocês com essa reflexão hoje, né? Partindo então, né? Eu estou lendo, né? Estou fazendo alguns estudos sobre a obra, e depois eu posso voltar aqui para falar mais algumas coisas, mais alguns elementos para vocês dessa narrativa, tá bom? Uma ótima semana, beijo, tchau!